Abra sua Bíblia, irmãos, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler o verso 1. Enquanto você abre, não sei se é a primeira vez que você vem, mas que todos sejam bem-vindos, sintam-se em casa, você está na casa de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Amém? Leiamos. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. E continua dizendo, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, e o texto continua dizendo de várias coisas que acontecem na nossa vida, que tem início, que tem meio e que tem fim. Hoje, depois daquele culto tão abençoado da manhã, da qual o Senhor falou poderosamente aqui, aonde o seguidor de Eliseu pegou um machado emprestado, foram cortar vigas para ampliar o local da escola, e ali o machado caiu, o machado era emprestado, e Eliseu perguntou para ele, aonde que foi que o machado caiu? E ele apontou, foi ali. E Eliseu lança um graveto e faz o machado flutuar, e recuperou ali aquele machado emprestado. Então, irmãos, é necessário que nós coloquemos diante de Deus a nossa vida. É necessário que a gente aponte para Deus qual que é a nossa dificuldade. É importante que a gente converse com Deus e mostre para Ele quais são as nossas lutas, quais são as nossas dificuldades, para que nós tenhamos as respostas de Deus para a nossa vida. Hoje à tarde, logo depois do almoço, muito ansioso, e preocupado com esse momento aqui, eu falei, vou descascar coco. Eu fui na roça essa semana e trouxemos lá alguns cocos. E aí eu fui cortar os cocos enquanto a Célia estava ali fazendo o almoço. E aí fui cortando os cocos e tal, abrindo, tirando a água e depois separando, o fruto para a gente poder comer. Coco verde. Então tem aquele coco gostoso. E aí eu fui cortando um, dois, tal, e chegou um determinado momento que eu cortei um e não tinha água. Eu falei, poxa, esse coco não tem água. E aí eu falei, poxa, vamos abrir, porque se não tem água, possivelmente tem um fruto, que é aquilo que fica ali dentro do coco, é fruto, aquele fruto. Quando eu abri, não tinha nada. A primeira vez que tinha, não sei se você passou por essa experiência, em descascar um coco e não ter nem água e nem fruto dentro dele. E aquilo me chamou a atenção. Mas aí ao abri-lo, eu vi que tinha uma brechinha pequenininha, que eu entendo que se desperdiçou daquele fruto tudo que tinha por aquela brechinha que tinha nele. Você, Antônio, você está dizendo que nós somos coco? Não. Nós somos árvores que dão frutos. E muitas vezes dos frutos, acontece que alguns deles não dão bons frutos. Muitas vezes, os frutos que deveriam trazer coisas boas, frustram. E nós, irmãos, precisamos colocar a nossa vida não de forma parcial na presença de Deus, não simplesmente por necessidades temporárias, mas árvores que dê fruto na totalidade, que vão gerar bons frutos. E por que não acontece? Porque a gente não busca. A gente não busca as respostas em Deus. Mas por que acontece isso, Antônio? Porque a gente vive em tempos, irmãos, os tempos de hoje, contemporâneo, aonde existe três coisas que têm oprimido a população de maneira em geral. A primeira é o materialismo.
Porque quando você vai para o meio da sua sociedade e você conhece as pessoas, a primeira pergunta que vem é: o que ela tem? Porque é preciso ter alguma coisa para chamar atenção ou para você ser aceito. E aí a gente acaba investindo nisso. Eu preciso ter para me poder aparecer. E a gente fica pressionado, então eu preciso ter. O que eu tenho? E aí você fica abrindo essas brechas. E ali a água vai embora, o fruto vai embora. A segunda coisa que tem oprimido a sociedade nos dias de hoje é o consumismo. Porque a gente vive num tempo onde nada está bom. Aí eu preciso consumir. E para consumir eu preciso trabalhar. E eu preciso me ocupar. E isso vai tomando tempo da gente. E essas sementes lançadas no materialismo, no consumismo, vai gerando esses problemas, porque a gente fica sem resposta. Porque a gente acaba se tornando refém dessas coisas que a gente busca e vai acumulando. Aí quando você abre a porta do quarto, você não consegue achar nada lá. Muitas vezes a nossa vida dá desse jeito. Porque aí você entra, né, nessa loucura. E aí você fica sem resposta. Senhor, e agora? O que eu faço? E a terceira coisa, irmãos, que nos oprime para nos deixar sem resposta, assim como cantamos aqui, noite sem dormir, sabe? O que eu vou fazer? Cadê o meu varão? Cadê a minha varoa? Cadê o meu trabalho? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu não tenho mais direção, não sei mais o que eu vou fazer. É o imediatismo. Porque a gente não sabe respeitar o tempo das coisas. A gente quer pegar a manga verde, quer embrulhar no jornal, quer botar dentro do forno para ela amadurecer rápido. Porque a gente não tem paciência de esperar ela ficar madurinha. Mas todos nós sabemos que existe diferença no sabor daquela que é colhida no tempo certo. E Salomão vai dizer que tudo tem uma ocasião certa. Ele vai dizer que há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. E esse tempo, irmãos, não é o cromos, aquele reloginho que vai passando de minuto em minuto, hora em hora. O tempo que ele está falando é o kairos, é o tempo de Deus. E você tem esperado o tempo de Deus? Você tem buscado as suas respostas no tempo de Deus? Então, irmãos, sobrecarregados por essas coisas que nos oprime e que nos pressiona, a gente precisa tirar um tempo para respirar. E essa noite eu quero pensar com vocês sobre o segredo de saber entender o tempo de Deus. O segredo de saber esperar em Deus. E durante essa semana, buscando o Senhor para aquilo que Ele gostaria que eu falasse com a igreja nele, eu tive essa experiência. Na sexta-feira de manhã, o pastor Márcio sempre manda uns recadinhos, eu não sei se vocês recebem, eu recebo também, e ali depois que ele mandou, eu saio aqui do culto de oração, inclusive eu quero abrir um parênteses para dizer que de segunda a sexta estamos todos os dias, de 7 a 7h30, com o ministério de oração aqui. Então eu saí daqui, fui para casa e comecei a meditar. Eu recebo alguns textos bíblicos e fiz questão de abrir cada um deles para poder meditar, buscando isso, essa ansiedade, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? E aí eu mandei uma mensagem para o pastor, agradecendo a mensagem que ele tinha mandado para mim, dizendo assim: pastor, ore, porque eu não tenho nem tema e não tenho texto. Aí ele falou: pregue sobre isso. E é justamente saber, entender e esperar o tempo de Deus. E ali, a partir dali, o Senhor me trouxe essa mensagem. Irmãos, temos tomado decisões impensadas, precipitadas, e como consequência, trazemos caos para o nosso relacionamento social, familiar,
trazemos doenças emocionais para a nossa vida, frustrações, insucesso, na maneira geral, no trabalho, na escola, no contexto geral. Então, o que a gente precisa fazer para aprender a tomar as decisões corretas? A gente precisa buscar respostas no Senhor. Então, você sabe esperar no Senhor? Você tem separado um tempo para ouvir a voz de Deus? Deus responde, irmãos, de várias formas, ou pelo menos 3. Deus responde sim, Deus responde não, ou Deus responde espera. Deus responde sim, não espera. Quando Deus responde sim, é fácil de entender e receber, porque vai de encontro com aquilo que a gente pensava. Quando Deus responde não, pode significar que o pedido não era da vontade dele. Então é preciso confiar que Deus tem o cuidado e que o tempo de Deus é perfeito, inclusive nos nãos que Ele tem para nós. E quando ele responde espere, pode significar que é preciso ser paciente, esperar que Deus faça o melhor. E esse é o tempo complicado, o tempo da espera. A espera pode fortalecer a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, porque vai nos levar a viver nessa dependência dEle. Irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram de esperar para que suas respostas, suas bênçãos e os seus milagres fossem respondidos. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 11 de Hebreus, vai ter uma lista desses nomes. Vou citar aqui para vocês. Abel, talvez você se familiarize com a história de um desses personagens. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todos os demais profetas aprenderam a esperar em Deus. Ainda outros, a mulher com fluxo de sangue precisou esperar 12 anos para encontrar Jesus e ser curada. Jairo, da qual Jesus estava indo em direção dele e curou essa mulher, precisou esperar que operasse o milagre na vida dessa mulher para que Jesus chegasse até sua casa. O cego de Jericó precisou ficar ali na porta esperando que Jesus passasse para curá-lo da sua visão, isso é, restaurar a sua visão. O paralítico do tanque de Betesda ficou 38 anos esperando ali para que Jesus chegasse e desse a resposta do milagre na vida dele. E o que mais esperou, pelo menos registrado na Bíblia, foi Caleb. Caleb precisou esperar 45 anos por uma resposta. Agora, irmãos, de todos que esperaram essa resposta, Caleb, ele nos dá um exemplo de intimidade com Deus, em saber esperar, porque no dia que ele recebeu, 45 anos depois de ter pedido a Deus, ele glorifica a Deus dizendo: me sinto bem, como se fosse no dia que eu recebi, do dia que eu pedi a bênção. Ele se sentia como se fosse no dia, depois de 45 anos de espera. Todos obtiveram respostas, porque esperaram no Senhor. Jeremias, capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes, inacessíveis, que não conhece. Porque, irmão, a sua preocupação, o seu medo, o seu desespero, a sua tristeza, a sua dor, Deus conhece. Deus sabe, o minuto após o culto, Ele sabe. Agora nós não sabemos, então a gente precisa aprender a esperar em Deus. Então, Antônio, o que eu preciso fazer
Primeira coisa, irmão, reconheça as suas limitações. Normalmente, quando temos algo que desejamos, a primeira reação que nós temos é ir até ela com as nossas próprias forças. E nós precisamos entender a nossa limitação. Meu pai me ensinou, até você aprender a nadar, vai até onde dá pé. O meu limite é até ali. Tudo que eu ultrapasse desse limite, eu estou correndo riscos. Todos temos limites. Você pode ter uma conta bancária cheia. Você pode ter muitos bens, mas pode chegar num determinado momento que aquilo não serve de mais nada para a sua vida. A sua confiança, irmãos, ela precisa estar depositado no Senhor. Jeremias vai dizer que o homem que confia no homem, que faz da força mortal o seu braço, ele é maldito. Mas o homem que confia no Senhor e espera no Senhor, ele é muito abençoado. Então, para identificarmos as nossas próprias limitações, é preciso a gente fazer um autoconhecimento. Isso significa que precisamos confrontar nós mesmos e ter coragem de olhar para aquilo que nos limita. Falar, meu limite é esse. Reconhecer a nossa fragilidade. Então, na maioria das vezes, a gente quer resolver o problema do nosso jeito. Eu quero dar um testemunho aqui para vocês, de algo que aconteceu comigo. Eu já tive um comércio de embalagens, e eu fiz uma venda muito volumosa para um determinado cliente, e dei 90 dias de prazo para ele pagar. E era comum esse tempo, é muito tempo, mas era comum. E no final desses 90 dias, eu liguei, para fazer o acerto. E quando eu liguei, o cliente disse, não, Antônio, a sua sacaria, ou sua embalagem, ela está aqui disponível. Ela não serviu para mim, não. Eu falei, como assim? O caminhão chegou há 90 dias atrás, você recebeu a mercadoria, e agora, depois de 90 dias, no dia de pagar, você está dizendo para mim que ela está disponível? Você poderia ter dito quando o caminhão descarregou, ou quando você conferiu ela. Irmãos, eu fui tomado de como que é o nome que fala? Ódio. Raiva. E eu falei assim, eu preciso resolver esse problema. Bom, irmãos, eu só não chamei ele de santo. E saí da graça. E comecei a discutir. Ligava daqui 15 dias, liguei daqui 30 dias, e a resposta era a mesma. A sua mercadoria está disponível. Com o passar do tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu descobri que ele tinha usado a minha mercadoria naquele tempo e tinha substituído por uma outra, através de pessoas que eu conhecia, e resumindo, ele estava tentando me dilubriar. Mas eu, um crente, muito dedicado, deixei o Senhor de lado e falei, esse problema é meu. E aí ligava, discutia, só não chamava ele de meu bem, e o tempo foi passando. Depois de 1 ano de briga, de discussão, eu fui trabalhar em Maumirim e saí louvando a Deus. E crente é assim, né, irmão? Sai de manhã cheio da unção de Deus, louvando, som alto, Bíblia na cabeça, aquela coisa toda, e fui trabalhar. No final do dia, nós tínhamos uma carreta para carregar, e eu precisava de um retorno de uma transportadora, se ia ou não ia fazer o embarque do café. E aí eu deixei a turma lá, porque já era final da tarde, eu falei, olha, vocês vão esperar até 5h30. Eu estou indo embora, o cliente vai me ligar para dizer se vai ou não fazer o embarque do café.
E quem sabe, hoje não mais, mas quem sabe, quando você sai de Meumirim e passa aquela reta, logo próximo daquele armazém construído recentemente, a linha caía. Então só tinha aquele intervalo para o cara me ligar para informar se iria ou não iria fazer o embarque do café. Então eu estava aguardando uma ligação. E quando eu saí do armazém, louvor, buscando a presença do Senhor, veio aquela circunstância no meu coração. E ali, irmãos, naquele momento, eu me derramei diante da presença do Senhor e expus para Ele um problema que eu estava tentando resolver e não conseguia. E a solução que eu consegui para aquilo no meu coração era perdoar aquele abençoado. Porque depois de um ano, que sentido tinha eu ter prejuízo financeiro? Não faltou hora nenhuma recurso financeiro, mas aquele negócio estava fazendo um mal no meu coração, muito grande. Aí eu falei, Senhor, eu estou perdoando fulano. Falei o nome dele, em lágrimas, tá, irmãos? Porque um perdão desse, né, em lágrimas, eu me derramei diante do Senhor, falou, Senhor, eu estou perdoando fulano. Porque até hoje não me faltou nada, e isso está fazendo mal para o meu coração. Ali, eu tirei a minha força, reconheci a minha limitação, entreguei para o Senhor, e o telefone toca. Eu achando que era o cara da transportadora, quem que era? O abençoado. Irmãos, eu nunca tive uma experiência tão magnífica na minha vida em relação à resposta de Deus. Ela foi, fala comigo, imediata. Ela foi imediata. Irmãos, eu estou dizendo para vocês um testemunho de algo que aconteceu. Naquela hora ele me ligou, dizendo, Antônio, manda a sua conta que eu vou fazer o depósito em relação ao recurso. E esquece dinheiro, esquece tudo. Irmãos, foi um tempo de aprendizado para entender e aprender o tempo de Deus. Então nós precisamos reconhecer, esse primeiro ponto, que nós somos limitados. Na nossa vida, a nossa vida é um sopro. Mas Deus nos criou e nos deu vidas para grandes coisas. Só que em meio a esse sopro, essas grandes coisas, existe um negócio chamado pecado, que nos afasta do caminho de bênção pela desobediência. Mas quem espera em Deus, acalma o coração, aguarda pela resposta certa do Senhor. Jó capítulo 14, verso 12, Jó 14, 1 e 2 diz, o homem nascido de mulher tem vida breve e cheia de inquietações. Como a flor, ele nasce e murcha. Como a sombra, é fugaz e não permanece. Nós somos esse sopro. Nós somos essas pessoas limitadas. E você precisa reconhecer isso. Jó, que passou por problemas que aqui ninguém nem passou perto, depois de toda aquela luta que ele tinha, ou na luta que ele tinha, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a terra. Ele reconheceu a fragilidade dele. Então, irmãos, reconhecer o nosso limite, vai nos ensinar a viver na dependência e na suficiência do Senhor. Abençoaremos e seremos abençoados. Então esse é o primeiro segredo, reconhecer as nossas limitações. Segunda coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é lembrar que Deus tem um controle de tudo. Ah, Antônio, eu já sei. Sabe? Eu sei que você sabe que Deus é todo poderoso. Eu sei que você sabe que Deus é onipresente. Eu sei que você sabe que Deus é onisciente. Mas eu estou te perguntando, irmão, sobre a experiência de vida. Porque se você reconhece que Deus tem todo o poder, então você precisa aprender a descansar nele. Se você sabe que Deus é um Deus onipresente, você precisa descansar nele. Se Deus tem o controle de tudo. Mas de onde vem essa insegurança, o medo, as preocupações? Elas são resultados de uma vida de soberba, uma vida de arrogância, de ganância, de idolatria, que nos cegam e levam-nos pela dureza de coração a um caminhar longe de Deus. Tiago nos adverte,
quanto às incertezas dos projetos humanos. Ele diz: no entanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então Tiago está nos trazendo a lembrança de que não é só saber que Deus está no controle, mas descansar no colo dele. Salmo 40, verso 10 diz: assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da tua vida, está tudo no meu tempo, não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 91, verso 7 diz: poderão 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mateus 10, 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não é porque eu tenho pouco, irmãos, mas Deus sabe quantos tem cada um deles. E até você que é mais cabeludo, você não é mais cabeludo que Absalão. Diz que o cabelo dele pesava 300 quilos, alguma coisa assim. Então Deus sabe, sabe? Então você tá deixando de dormir por quê? Eu aprendi uma oração, eu durmo fácil, né, irmão? Se eu quiser dormir aqui agora, eu durmo, tá? Eu só preciso fazer, eu quero, né, amor? Eu quero dormir, eu durmo. Irmão, não tem nada melhor do que isso, não. Descansar nos braços do Senhor. E eu sempre digo: Senhor, o soninho que eu preciso, só o Senhor pode me dar. Isso é saber que Deus está no controle. João, capítulo 3, verso 7 diz: Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Não é possível, irmão, que eu e você já não tenhamos experiência suficiente para aprender isso. Não é esse testemunho que eu disse, não, você tem um. Eu tenho certeza absoluta que você já teve experiência suficiente para crer que Deus está no controle. Então, por que viver na dúvida? Por que viver na aflição? Esteja satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Isso não quer dizer que você não possa batalhar e sonhar coisas, pode, mas tudo tem um tempo, tudo tem uma ocasião certa. A gente vive num tempo hoje que a juventude aqui, ó, o gráfico, que se você fosse fazer o gráfico de pessoas dos tempos de hoje, não para em lugar nenhum, porque não sabe esperar o tempo das coisas acontecer, o tempo de aprendizado. Então, construa uma carreira, irmãos, que o seu gráfico, ele vai ser ascendente, porque toda vez que você muda, você volta ao ponto zero. Aí fica um ano aqui, ponto zero, fica um ano e meio aqui, ponto zero, e vai, daqui a pouco você está com 40, 50 anos, e não conseguiu nada, não construiu nada, porque você não sabe esperar o tempo de Deus. Descanse no Senhor, no sentido de confiar nele. Esse é o ponto 2. Ponto 3, mas não perca o foco. Não perca o foco. A serpente no Éden utilizou da liberdade dada por Deus e plantou uma dúvida na mente de Eva. Sabe o que ela falou? Com certeza não morrerás. Mas o Senhor tinha dito: não come, porque se comer vai morrer. Então, a serpente, ela usou da liberdade que Eva tinha e plantou ali o quê? Uma dúvida. E na dúvida, ela olhou para o fruto, viu que era agradável aos olhos e bom, e foi lá, e a consequência do pecado. Então, irmãos, as dúvidas na vida é um inimigo silencioso, que quanto menos esperamos, nos cala definitivamente. A dúvida foge ao controle das nossas vidas. Muitas vezes ela some de maneira lenta e gradual, até que de repente percebemos que ela nos consumiu. Ela pode interferir mesmo nos melhores casamentos, no mais bem sucedido profissional, no empreendedor. Na verdade, a dúvida
pode pegar qualquer um de nós. Ninguém está imune a ela, e de maneira silenciosa ela vai ganhando espaço. Não é assim? Você crê que Deus pode, mas será? A dúvida desvia sua atenção da persistência necessária para o sucesso. Tiago 1, de 5 a 8 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma outra parte. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila, é inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, a dúvida, ela impede a fé perfeita. Ela faz nos tirar do foco. E o nosso alvo é Cristo. Nós prestaremos conta de tudo aquilo que a gente faz da nossa vida. Então a gente precisa saber: Senhor, o que Tu queres de mim? O que o Senhor espera de mim? Não perca o foco. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que buscam. Então, irmãos, a sabedoria, ela está em todo lugar. Provérbios vai dizer que ela está em cima do muro gritando: ei, olha para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui, olha para mim. E está aí, ó. Muitos desorientados, tomando atitudes precipitadas, totalmente desfocado. Então, esse segredo, irmão, não perca o foco, esse é o terceiro. Quarto, já caminhando para o final, mantenha-se esperançoso, mas não fique de braços cruzados. O pastor contou aqui, certa ocasião, sobre a história de uma serva de Deus muito dedicada. Pensa numa mulher, ela participava do culto de oração, ela participava dos cultos, a mulher era bênção, tinha o celular de Deus, sabe aquele crentão mesmo? Aí a defesa, ela morava no lugar perto do rio, e disse que estava para romper uma barreira. Aí falou para ela: olha, cuidado, estamos tirando todo mundo daqui, que é um risco muito grande dessa barreira abrir, se abrir vai inundar tudo aqui. Ela virou para ela e falou assim: eu conheço o Deus que eu sirvo. Mulher de fé. Aí daqui a pouco entrou água na casa dela e ficou ali na beirada da cadeira. Aí chegou lá a defesa civil e falou: não, senhora, você tem que sair daqui. Não sai não, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Braba ela. Fogo puro. Aí daqui a pouco a água chegou na beirada da janela, chegou o pessoal de barco lá para tirar ela. Não saio, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Aí daqui a pouco a velhinha estava lá no telhado. Chegou o pessoal do helicóptero para pegar ela. Falou assim: não sai daqui não, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Afinal de contas ela morreu, né? Chegou lá no céu, falou: Senhor, eu confiava tanto em Ti. Falei: pois é, meu irmão, mandei a defesa civil, mandei os bombeiros, mandei lancha, mandei helicóptero. Então, irmão, a gente precisa manter a esperança acesa, mas não precisa ficar de braço cruzado. A gente tem que ter sensibilidade para saber que é a resposta de Deus para nós naquilo que nós pedimos. Sabe o que acontece? Pedimos tanta coisa, né? A gente até esquece daquilo que pediu. Ai, Jesus. Eclesiastes 11:4-7 diz: quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí ele diz: planta a tua semente pela manhã, pois não sabe qual das duas crescerá, se essa ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é doce, e ver o sol é agradável.
Então, meu querido, você quer aprender a entender a vontade de Deus? Mantenha-se esperançoso, mas descruze os braços cruzados. Nós lá em casa, né? Desde que a Célia ficou grávida da Cecília, quando ela teve a concepção, nós ficamos sabendo, nós já consagramos nossos filhos diante do altar de Deus. Mas não só isso, sabemos que eles iam constituir famílias. Então, desde o ventre, a partir do momento que eu soube a menina, eu comecei, Senhor, separa um homem especial para ela. Aí depois veio a Letícia, soubemos que era menina, Senhor, separa um varão especial para ela. É tempo longo, mas a resposta está aí. 2 genros abençoadíssimos, para a glória do Senhor. Agora está ali o Antônio. Está confirmado, para mim está confirmado, que o Senhor já separou a Julinha para ele. E Deus vai abençoar, eu não tenho dúvida nenhuma. Deus vai abençoar. Então, irmão, não tem dessa de ficar de braço cruzado, não. A gente tem que ser, é esse Senhor. É isso, Senhor. É a hora, Senhor. Porque, irmãos, tudo que nós recebemos é bênção de Deus. Por isso que tudo que está em nossas mãos, nós precisamos trazer ao altar do Senhor. Nada trouxemos para esse mundo, nada daqui levaremos. Então, prestaremos conta de tudo. Vai esperar no final da vida, para querer ler um relatório imenso para Deus, sendo que você pode prestar conta para Ele todos os dias? Tenhamos discernimento e sensibilidade para alcançarmos a resposta de Deus. O tempo, irmãos, não nos pertence, mas cabe a nós aproveitá-lo enquanto ele está passando. Atos 1,7 diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas você tem oportunidade de usufruir de tudo isso. Devemos usá-lo, o tempo, de forma correta, sem desperdício. Não tem dessa de ficar com o braço cruzado não, irmão, tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa que você pode fazer, eu e você podemos fazer. O que você tem feito da sua vida? Efésios 5, 15, 17 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No verso 3 ele vai dizer: pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, se você viver nessa expectativa de saber entender o tempo de Deus, você vai abençoar o seu próximo. Porque ele vai ver esse vigor, ele vai ver a determinação, ele vai ver o seu sucesso, ele vai ver a sua prosperidade, e você está sendo luz na vida desse abençoado. Então não fique de braços cruzados, mantenha-se esperançoso. Deus restaura as forças daquele que espera nele. Não estou dizendo de facilidade não, irmãos, eu estou dizendo de perseverança, de dedicação, de compromisso com Deus. Isaías 41, 31 diz, 40, 31 diz: mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A gente precisa aprender, irmãos, ter alegria naquilo que Deus nos proporciona construir. Você tem alegria? Ou seus dias têm sido fardo em fardo? O seu trabalho, né, amanhã é segunda-feira, você está indo triste para o trabalho? Qual é a perspectiva que você tem para amanhã, segunda-feira? E para terminar, irmãos, o último ponto é: celebre a sua vitória. Aprenda a entender o tempo de Deus.
os propósitos de Deus, porque você vai ter muito para celebrar. Apocalipse, João escreve para as igrejas, para seguir algumas orientações, e ele vai dizer para os vencedores, presta atenção, ele diz: ao que vencer, lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao vencedor, darei um maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Ao vencedor, e ao continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, também darei a estrela da manhã. Ao vencedor será revestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Ao vencedor lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, saia daqui nessa noite reconhecendo que você é um vencedor, que tem lutas e batalhas pela frente, mas que é um vencedor. Desde que nós aprendamos a respeitar o tempo, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Uma orientação. Salmo 1 diz: bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios, aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, e aqueles que não se assentam na roda dos zombadores. A palavra diz: pelo contrário, o seu prazer deve estar na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E você será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e tudo que fizer prosperará. Amém, irmãos? Você já deve ter ouvido dizer algum dia: quem espera sempre alcança. Quem espera sempre alcança. Concluindo, aprenda a esperar em Deus. Eu não sei qual que é a expectativa da sua espera, eu não sei. Mas Deus conhece aqui, irmãos, cada coração que adentrou esse lugar. Ele sabe qual é a sua expectativa. Não sei se é uma cura, não sei se é um emprego, eu não sei se é um relacionamento abalado, eu não sei, mas Deus sabe. Mas a esperança é um sentimento que torna possível aquilo que nós desejamos. Isso que é esperar. E Santo Agostinho diz que a esperança tem duas lindas filhas. Diz ele que a indignação e a coragem. A indignação, ela vai nos ensinar a não aceitar as coisas como elas são, e a coragem para mudá-las. É lógico, irmãos, que quando ele diz isso, ele diz sobre as questões aprovadas por Deus. Não é aquilo que é para encher o nosso ego. Não é. Mas eu quero sugerir a você a pensar na expectativa da volta de Jesus. Porque dentre tantas essas coisas que aguardamos, essa é a única que definitivamente é a verdadeira esperança. Então, você entrou aqui nessa noite, talvez trazendo uma expectativa, uma esperança, algo que você aguarda como resposta. Mas sabia que Deus espera algo de você? Sabia? Eu quero terminar dizendo, Jesus disse: vinde a mim. É um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
E ele diz: eu vos aliviarei. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e amém. Então, irmãos, esse convite que Jesus faz, deixe no altar dele todas as suas expectativas, aprenda a esperar o tempo de Deus, mas responda a Deus, entregue a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, dedique isso no altar do Senhor, e Ele vai responder a cada um de vocês. Amém, irmãos? Então vamos orar para terminar? Pai, nós te agradecemos por esse dia tão lindo, esse dia tão especial, por tudo, Pai, que o Senhor nos proporcionou. Nós queremos te agradecer, e queremos colocar agora, Pai, o nosso coração diante da Tua presença, porque o Senhor sabe qual a condição que cada um de nós entrou aqui nessa noite, e eu te peço, de uma maneira muito especial, Pai, que o Senhor não deixe nenhum dos Teus servos aqui sem uma resposta, que o Senhor renove a esperança pelo poder do Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, em cada coração aqui. Ó Deus, seja cura, seja alguma luta, seja alguma dificuldade, seja alguma diversidade que esteja passando, eu não sei qual que é, meu Pai, mas o Senhor sabe. Então não deixe, Pai, que os Teus servos saiam daqui dessa noite, assim como naquele dia, eu expus a minha necessidade, de forma total diante do Senhor, e o Senhor me respondeu imediatamente. Ó Deus, nós não estamos determinando nada, porque quem somos nós para determinar algo para o Senhor, mas nós estamos aqui pedindo ao Senhor, traga paz, Senhor, aos corações, renove, Pai, a bênção do Senhor sobre essas vidas, e sobre a vida do Teu povo. Muito obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor nos proporcionou aqui. Nós te adoramos, porque não há outro Deus além de Ti. Nós glorificamos o Teu nome, pela grandeza, pela fidelidade, e pela bênção do Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Então, Pai, agora leva-nos em paz para os nossos lares, e conceda-nos, Pai, uma semana abençoadíssima, porque assim, nós pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê o livramento, e que o Senhor nos derrame sobre nós a Tua bênção. Assim oramos no nome de Jesus, amém.